Vamos à nossa liturgia. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro pela minha vida e oro pela vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que nós possamos compreender os teus caminhos e que essa palavra, Senhor, venha nos ensinar como viver uma vida cristã no nosso dia a dia. Que nós possamos aprender de ti e usar os teus altos caminhos no nosso dia a dia. Vem com o teu poder, capacita tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja, na verdade, João, no final do capítulo 5, ele vai fazer um resumão de tudo que ele falou na epístola. E ele vem no versículo 18, veja que interessante, nós vimos quarta-feira a questão do pecado para a morte. Vimos as situações em que pode se encaixar do pecado para a morte. E aí o que acontece? Na sequência da ideia, ele vem dar aqui o principal sentido que ele está falando do pecado para a morte, que o que é? É o abandono da fé cristã. Então, assim, primeiramente, quando ele escreveu esse versículo 18, ele estava querendo dizer o seguinte, que o nascido de Deus, o que é gerado de Deus, não abandona a fé cristã. Entendeu? Por quê? Porque quem garante ele na fé, quem fortifica, quem traz graça para vencer as tribulações, quem dá um puxão de orelha, quem coloca a vida no caminho, pode ser a pior crise que a pessoa está passando, é Deus. O Espírito Santo que habita no cristão, ele vai capacitar a viver a vida cristã até o fim. Então, quando eu leio essa passagem, embora ela tenha desdobramentos em outras áreas, nós vamos ver juntos, a principal intenção de João aqui é falar sobre o pecado da apostasia, mostrando que o crente verdadeiro não abandona a fé. Veja, nós vimos isso por 2 capítulos da epístola. João fazendo os testes de salvação e mostrando que realmente um cristão, ele não vive na prática do pecado, entendeu? E ele não abandona a fé. A grande marca do cristão é permanecer até o fim. O cristão ele pode até passar por crises. O cristão até pode passar por dificuldades. Mas ele jamais vai apostatar. O que a gente tem que lembrar aqui? Havia uma seita, a seita dos gnósticos, que era uma religião de mistério. Quem eram esses gnósticos? Eram pessoas que passaram por aquela igreja. Entendeu? Essa carta aqui foi endereçada primeiramente à cidade de Éfeso, hoje na Turquia, entendeu? E muitos dos membros dessa igreja abandonaram o cristianismo genuíno. E diziam que eram cristãos e que tinham uma sabedoria maior, entendeu? Mas que somente aqueles que faziam parte dessa, entre aspas, igreja dos gnósticos, é que ao adquirir essa sabedoria de mistérios, é que estavam praticando o cristianismo genuíno. Entendeu? Veja, aqui faz mais um alerta. Nos dias de hoje, a gente percebe as pessoas buscando algo a mais da Escritura. Entendeu? É impressionante como o povo de Deus corre atrás de novidades gospel. Como o povo de Deus corre atrás de modismo. Como o povo de Deus é ávido por uma novidade. Sendo que tudo que eu preciso já está aqui. O que o crente precisa? O crente precisa de comunhão com Deus. O crente, através do quê? Através da oração. Através da leitura da palavra. O crente precisa de comunhão com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Ele precisa estar constantemente ouvindo a palavra, constantemente estar orando com seus irmãos, constantemente estar salmodiando, constantemente estar aprendendo a doutrina cristã. Entendeu? Agora, o que as pessoas querem? Elas querem hoje em dia espetáculo. E é curioso como o espetáculo se instalou tanto no meio evangélico como no meio católico. É impressionante como no meio evangélico se faz show.
É impressionante como no meio católico se faz show. E começou a se comparar o cristianismo, que é para ser vivido de uma forma simples, a show. E as pessoas estão ávidas por espetáculo. Entendeu? A gente tem hoje em dia pregadores que não passam de verdadeiros animadores de auditório. É o Silvio Santos Gospel. Entendeu? E esses espetáculos têm atraído pessoas. Mas qual que é o problema? Não tem sido pregada a palavra da salvação. As pessoas não estão crendo. As pessoas não estão se arrependendo dos seus pecados. E genuinamente entregando sua vida a Jesus, recebendo o presente da salvação e andando em novidade de vida, num mundo extremamente difícil. Nós temos toda uma pressão externa para ir contra o cristianismo. Entendeu? E cristianismo é uma fé simples. Sabe? Jesus, os apóstolos, nos ensinaram algo extremamente simples. Cristianismo é para ser vivido no nosso dia a dia. É algo corriqueiro. Eu sou cristão tempo integral. Do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu sou cristão. Eu não sou cristão apenas numa religião, numa reunião religiosa. Eu vivo como cristão. E se na sua vida você não tem vivido o cristianismo diariamente, está acontecendo algum problema com a sua espiritualidade. E provavelmente, na melhor das hipóteses, você está com deficiências na sua fé. Porque o cristão é cristão em tempo integral. E veja que interessante. No versículo 18, agora ampliando o sentido dessa passagem, João fala que o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ó, esse não pega, que não peca, o tempo do verbo aqui sugere prática, tá? Entendeu? Algumas traduções traduzem não vive em pecado. Mas nós entendemos que a tradução do original é não peca, porque o tempo do verbo sugere ação contínua. O que é? A pessoa se diz cristão e rouba. A pessoa se diz cristão e sonega impostos. A pessoa se diz cristão e comete adultério, e vive e tem uma amante. Entendeu? A pessoa se diz cristão e tem relação sexual fora do casamento. Entende? Ela está na prática do pecado. Entendeu? Essa pessoa, a Bíblia ensina que não é crente. Entende? Então o que acontece? Na própria epístola, João fala, quer ver? 1 João, capítulo 3, versículo 9. Olha que interessante. E aí ele explica melhor. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Gente, uma pessoa que se diz crente é mentirosa. A Bíblia nos ensina que está se enganando. Entendeu? Uma pessoa que se diz cristão e transgride, a Bíblia fala que ele é mentiroso. Uma pessoa que se diz, agora veja que interessante, o paradoxo. Uma pessoa que diz que não tem pecado, também faz Deus mentiroso. Por quê? Porque entenda essa questão, nós vamos ver isso mais à frente. Dentro do cristão, existem duas naturezas. Entendeu? Existe o novo homem, nascido de Cristo. Esse novo homem é incorruptível. Não pode pecar. Mas a minha pergunta é, qual foi a última vez essa semana que você se irritou? Isso é pecado. Aí veja que interessante. Aí você fala, pastor, entendi. O nascido de Deus não peca, mas essa semana eu me irritei com a minha esposa. Quem pecou? O velho homem. Por quê? Porque a gente já nasce com uma natureza pecaminosa. Eu vivo uma vida toda debaixo dessa natureza. Entendeu? Quando acontece o milagre do novo nascimento, e o Espírito Santo me traz vida, o novo homem surge. Esse novo homem, ele tem poder no Espírito Santo de sobrepujar a natureza pecaminosa. Mas nem sempre acontece. Entendeu? Por isso que você tem pensamentos ruins,
por isso que você peca em atitudes, por isso que você peca em pensamentos errados. Mas qual a diferença? Você, nascido de Deus, percebe o pecado. E você, diante de Deus, se arrepende e fala, Deus, me perdoe, errei. Agora, prática de pecado sem arrependimento não é cristão. Entendeu? São diferentes as duas coisas. Infelizmente, até a gente ser liberto desse corpo, nós vamos cometer pecado. Mas 1 João capítulo 1 nos explica que se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Entendeu? Então eu tenho que compreender bem essa matemática. E eu tenho que entender a outra questão. Ele fala aqui, o maligno não lhe toca. Deixa eu explicar para vocês. Gente, só para vocês terem uma ideia, essa é uma das 5 passagens mais difíceis de todo o Novo Testamento. Eu mesmo tenho dedicado pelo menos os últimos 7 anos a estudos dessa passagem. Entendeu? Hoje, eu consegui cair em alguns materiais bem interessantes, consegui começar a ter uma luz maior nessa passagem. Então, o que acontece? Primeiro sentido, do maligno não lhe toca. Você não perde a vida eterna. O maligno não pode tocar no nascido de Deus. Nós temos segurança de salvação. Entendeu? O maligno não pode tocar na sua salvação. Entendeu? Essa é uma verdade que você tem que andar. Nós vamos ver mais à frente, no livro de Romanos. Mas quando João fala que o maligno não lhe toca, lembra que no versículo anterior ele falou o pecado para a morte? Pecado para a morte era morte espiritual, em alguns casos morte física. O que é a morte espiritual? É a condenação ao inferno. A morte física todo mundo aqui compreende. Então o que acontece? O maligno não pode tocar na sua vida. Agora veja, por outras passagens da Bíblia, a gente percebe que Satanás tem acesso à vida do cristão. E aí pode surgir um paradoxo. Você fala, peraí, irmão, mas o maligno não lhe toca. Mas a gente vê em outras passagens Satanás agindo. Por quê? Porque se Deus der uma permissão, Satanás toca na vida do cristão. Caso clássico da Bíblia, Jó. Jó não tinha pecado, Jó não tinha problema nenhum. Entendeu? E Deus tinha um plano naquela questão. Satanás pede para tentar Jó. E Deus dá autorização. Lógico, toda aquela luta gerou algo melhor para Jó. Mas tem alguns aspectos que eu tenho que lembrar. Por exemplo, 7 filhos de Jó morreram. Quando Deus restituiu tudo a Jó, esses filhos não ressuscitaram. Entendeu? São consequências sérias. Lógico, a gente entende. Parece que aqueles filhos estão com o Senhor. Mas não voltou. Pagaram com a vida. Entendeu? Então a gente percebe sim, o cristão pode ser tocado pelo maligno. Vamos correr alguns textos e vamos conversar juntos sobre isso. Eu anotei aqui, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos correr um pouquinho pela Bíblia. Ajuda a sua tia, Nádia. Se você demorar mais que 1 segundo e meio para achar o texto, nós vamos colocar você de banco. 1 Coríntios 5. Você vai achar Romanos, vai chegar em 1 Coríntios 5. Vamos ver. Primeira situação que o maligno pode tocar o cristão. 1 Coríntios 5, versículo 5 diz assim. Vamos ler o 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal, e entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Qual é o caso aqui? Os irmãos já sabem. Na igreja de Coríntios tinha um rapaz que vivia maritalmente com a sua madrasta. Entendeu? Isso se tornou notório em toda a sociedade dos coríntios. E Paulo chama a atenção da igreja como que eles não tivessem expulsado aquele rapaz da igreja. E ele traz uma ilustração importante. Veja que ele fala, ó, destruição da carne. O que ele está falando aqui? Morte. Entendeu? Mas veja que interessante. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso aqui é pecado para a morte. Entendeu? Quando alguém é excluído da igreja, é colocado de banco, excluído da comunhão, ele é entregue a Satanás. Inclusive para a destruição do corpo. Quem vai dizer sim ou não é Deus. Por quê? No capítulo 2 de 2 Coríntios, a Bíblia mostra que esse rapaz se arrependeu. E foi aceito de volta na igreja. Então assim, gente, inclusive a lista de 1 Coríntios 5, olha que interessante. Versículo 11, Paulo falando, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. A lista é grande. Se você pegar os desdobramentos desses pecados, entendeu? Um cristão nessa prática tem que ser disciplinado pela igreja. A igreja tem que limpar o fermento velho. Por quê? Paulo fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Entendeu? Se a igreja conhece o pecado e permitir, a igreja fica contaminada. Entendeu? Agora, veja que interessante. É dada autorização para Satanás tocar na vida da pessoa. Interessante que esse é o mesmo Paulo que fala do amor de Deus se manifestando na salvação. Mas amor e justiça de Deus andam juntos. E Paulo sabia que ao excluir espiritualmente aquela pessoa da igreja, ela estava sendo automaticamente entregue a Satanás. Para quê? Destruição do corpo. Só que para gerar um fruto, qual? Para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. É o pecado para a morte. É o que aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram à igreja. Entendeu? É o que aconteceu com os irmãos de Coríntios, que tomaram a ceia indignamente, sem discernir o corpo. Muitos dormiram, morreram. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você está tendo, que você percebe que o maligno tem tocado em sua vida, a primeira coisa que você deve fazer é ir para a oração. Senhor, existe algum motivo em mim? Existe alguma prática errada? Isso aí é uma disciplina do Senhor? Porque entenda, gente, ó, macumba, feitiçaria, não pega em crente. Agora, se Deus permitir, o maligno toca na sua vida. Por que que as trevas não têm poder sobre a luz? Porque quem guarda é Deus. A gente vê por aí, hoje em dia é muito comum na televisão, eu já fiz isso, orar quebrando obra de feitiçaria e obra de macumbaria. Na vida de cristãos. Eu já cometi essa heresia. Tive que me retratar. Por quê? Porque contra Jacó não vale encantamento. Mostrei já para vocês a Bíblia. Entendeu? O mal só tem efeito na vida do crente se Deus permitir. Agora, frase do Granconato, clássica. Quando o crente desobedece, algo ruim acontece. Frase dos pentecostais. Irmão, não dá brecha, porque senão a coisa vai ficar feia. Todo mundo sabe que quando existe desobediência, pode haver disciplina sim.
Hebreus fala que Deus disciplina os seus filhos, porque eles são filhos. E ele usa o exemplo, qual é o pai que não disciplina o seu filho, porque ele ama o filho. Entendeu? Então, o que você tem que entender? Satanás, sim, pode tocar o crente, principalmente quando ele comete pecados. Entendeu? Principalmente quando esse pecado chega num nível tal, onde ele é excluído da igreja. E é entregue a Satanás para a destruição da carne. A ideia realmente é essa. Só que quem ensinou isso foi um apóstolo. Quem ensinou isso foi Jesus Cristo. Ele fala, trata-o como gentil ou publicano. O mesmo Jesus que salvava, ensinou que a gente tem que tirar do nosso meio aquele que está na prática aberta do pecado sem arrependimento. Entendeu? Para quê? Para que a igreja não se envenene. Quer ver outro texto? Vamos lá. 1 Coríntios 12, versículo 7. Eu acho que eu puxei errado, pera lá. Não é 12, 7. É 2 Coríntios. Me ajuda, irmão. 2 Coríntios 12, 7. Esse versículo eu botei depois e eu acho que eu anotei errado. Isso, é 2 Coríntios 12, 7. Vamos lá. Palavras do apóstolo Paulo. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Gente, o que acontece? Paulo nos ensina que ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não explica o que é esse espinho na carne. Provavelmente era alguma enfermidade. Entendeu? Só que Paulo fala que esse espinho da carne era mensageiro de Satanás. Então foi dada autorização para Satanás tocar em Paulo. Na carne. Trazendo uma enfermidade. E veja que interessante, qual que era o motivo para manter Paulo humilde, por causa da grandeza das revelações que ele teve. Veja, nesse texto aqui ele fala que ele foi levado em espírito ou no corpo ao terceiro céu, e que ele viu o paraíso. Quantos homens que você conhece que viram o paraíso? Então, quando ele foi orar, por 3 vezes ele orou para Deus retirar o espinho, e Deus falou, a minha graça te basta. Quer dizer, ficou. Entendeu? Olha que interessante, o maior escritor do Novo Testamento. Foi dado permissão para Satanás colocar um espinho na carne dele. Entendeu? Para quê? Para que ele não fosse soberbo. Para que ele não se engrandecesse acima de Cristo. E ele termina a paz falando o seguinte, que já que o poder de Deus, estou parafraseando, tá? Já que o poder de Deus se manifesta na fraqueza, então que Cristo seja glorificado na fraqueza dele. Mas não é interessante? Se você fosse apóstolo, você não ia fazer biquinho? Ah, eu ia umas 2 semanas, ia fazer biquinho. Falar, pô Deus, como espinho na carne? Eu sou homem de Deus. Graças a Deus que nós, igreja, temos uma Bíblia escrita. Isso cai naquele caso, aqueles irmãos que vêm orar, irmão, pastor, ora por mim. Deus mandou uma doença. Se Deus mandou a doença, não adianta orar. Entendeu? Agora é curioso que numa geração onde ninguém pode sofrer nada, como compreender um Deus de amor dando permissão para Satanás colocar uma doença no crente? Se você não conhece Bíblia, você balança. Se você conhece Bíblia e compreendeu que o seu destino era o inferno e que Deus milagrosamente salvou, você em tudo vai dar graças. E até na enfermidade,
Você vai orar assim e falar, Deus, essa enfermidade está me atazanando, essa enfermidade o Senhor sabe está me incomodando, mas louvado seja o teu nome, confio em ti, porque o Senhor me deu a vida eterna. Esse espinho na carne pode ser muita coisa. Eu sempre lembro o caso daquela irmã que foi falar para o pastor, pastor, o meu marido, só precisa dar um jeito nele. Aí o pastor perguntou, falou, irmã, quem deu o marido da irmã? Aí a irmã começou a gaguejar, foi Deus. A irmã concorda que tudo aquilo que Deus faz é bom e que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor, aí mudou o assunto. Entendeu? A gente tem dificuldade de entender que coisas ruins podem acontecer aos filhos de Deus. E se eu entender que isso só acontece se Deus permitir, é mais difícil ainda. Mas veja, olha que interessante, deixa eu lembrar quem falou isso. Acho que foi Jó que falou. Ele falou mais ou menos assim, a gente sempre agradeceu a Deus a fartura, estou parafraseando. A gente sempre agradeceu a Deus de tudo que era bom. Agora que Deus mandou o mal, nós não vamos continuar agradecendo? Olha o coração. Por isso que Jó é um patriarca. Por isso que em todos os lugares do mundo, enquanto esse mundo existir, aonde a Bíblia for pregada, a história de Jó vai ser anunciada. E esse testemunho dele vai ser anunciado. Entendeu? Gente, Jesus morreu na cruz. Por pecados que ele não cometeu. Quem tinha que estar na cruz éramos nós. Deus não poupou nem seu filho para nos dar a vida eterna. O que é um arranhão numa vida cristã? Gente, todo mundo aqui tem vida boa. Entendeu? Em relação à grande maioria do mundo, a gente não passa de um bando de playboy. Com carro, casa, roupa boa, comida boa. Não passa nem perto dos milhões que passam fome, que passam necessidade, que passam perseguição, que são mortos injustamente. A gente tem problemas? Tem, mas todo mundo aqui tem vida boa. Entende? Aí na primeira encrenca a gente vai falar. Os irmãos sabem, por exemplo, eu fiquei cego de um olho por 10 anos. Primeiro foi meu olho esquerdo, depois foi o olho direito. Eu cheguei a perguntar para Deus, falei, Deus, eu sei que essa enfermidade para o Senhor não é nada. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Entendeu? Mas eu lembro que eu sempre tinha um sentimento, Senhor, obrigado porque ainda tem outro olho. E com outro olho eu posso ler a Bíblia. E posso estudar. E posso trabalhar. E posso sustentar minha família. Entendeu? Não que seja bom, na verdade sou um miserável pecador. Mas a gente sempre tem que agradecer a Deus até nas dificuldades. Vocês imaginam, ó, fui salvo. 4 meses, não, 5, 1 ano após salvo, comecei a ficar cego de um olho. Sem explicação. Ninguém sabe como surgiu a enfermidade. Não tinha motivos para se rebelar? Como o Senhor permitiu? Como eu não sou maluco nem nada, Deus deu o bem, Deus também permitiu o mal. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Hoje estou com as 2 vistas operadas, enxergo bem. Deus até o recurso financeiro para operar deu. E está tudo em ordem. Entendeu? A gente tem que ter esse sentimento. Vamos para mais um texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Olha que interessante. Versículo 3 e 4. Diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Note que Deus desse século está em Deus minúsculo. Deus desse século aqui é Satanás. Veja que interessante. Satanás cega as pessoas. Entendeu? E você só foi salvo porque o poder que Deus operou na sua vida te vivificando é muito superior ao poder da criatura, Satanás.
E trouxe luz, abriu seus olhos e você nasceu de novo e foi salvo. Entendeu? Se Deus não operasse na sua vida, essa aqui seria a sua situação. Você estaria cegado por Satanás. Então o maligno tem poder. Tanto é que ele cega as pessoas em relação ao evangelho. Lembra aquela parede que eu falo? Bom, você prega, nada acontece. Você fala para as pessoas que elas precisam de salvação em Cristo Jesus, elas mal conseguem se enxergar pecadoras. Por quê? Porque se a luz de Deus não vier sobre a sua vida, você não enxerga o pecado na sua vida. Se a luz de Deus não vier na sua vida, você não enxerga que precisa de um Salvador. Se você não enxergar que precisa do Salvador, o seu destino é o inferno eterno. Sem volta, não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem segunda chance. Em vida, a pessoa precisa se enxergar pecador, reconhecer Jesus como Deus, reconhecer que Jesus tem poder para ressuscitar ela no último dia, receber o presente da salvação consciente. Deus, eu sou pecador, meu destino é o inferno, mas Jesus, o teu Filho, é o meu Salvador. Ele morreu para que eu tivesse vida eterna, ele me substituiu na cruz do Calvário, aquela cruz era minha. Mas o Senhor derramou o seu amor e me salvou. Jesus me recebe como filho. Tem misericórdia desse pecador. Só pode fazer isso pela luz do Espírito. Só pode fazer isso se a vida de Deus fluir para dentro de você. E onde estava a morte, e é vida. Quem não recebe essa graça, o Deus desse século, cegou-lhes o entendimento. Sério, né? Então vocês entendem a situação dos nossos entes queridos? Às vezes dá um desespero. Porque a gente sabe qual é o destino eterno daquelas pessoas. Não é questão de religião A ou religião B. Isso é medíocre. Como você conheceu a verdade do Evangelho, você sabe que só existe dois destinos. O céu em Cristo Jesus ou o inferno pela eternidade sem Cristo. E você sabe que aquela pessoa está perdida. E que se Deus nos salvar através da graça, ela está morta para sempre. Em tormentos. Isso dá uma agonia. Isso mexe com a gente. Por isso, entende por que você às vezes foi chato? Eu quando converso com meus parentes, eles chegam aquele papo, religião cada um tem a sua. Eu falo normalmente os exemplos da minha tia, religião manda para o inferno, falando no sentido pejorativo da palavra. Tiago fala da boa religião em Cristo Jesus. Então tem o sentido da salvação. Mas quando eu falo que religião manda para o inferno, estou falando das religiões do mundo. Jesus foi taxativo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ponto final. Não tem Buda, não tem Confúcio, não tem Maomé, não tem reencarnação, não tem Allan Kardec, não tem Orixá, não tem nada disso. Ou Jesus é um mentiroso. Eu prefiro crer no Cristo. Se ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, eu creio. Porque para mim Jesus é Deus. Se ele é Deus, ele não pode mentir. Se ele é Deus, ele é o autor da vida eterna. Ele morreu para que pecadores como eu e você tivessem vida eterna. E o nosso destino era inferno, sem retorno. Não existe obra que o ser humano possa fazer para ter a vida eterna. É pela fé. É por crer no Cristo. É milagre de Deus. Por isso que num determinado momento da sua vida você se enxergou pecador, você enxergou esse inferno e recebeu gratuitamente o presente da vida eterna, que religião nenhuma pode dar, apenas Cristo pode dar. Aí sim você entra na prática da religião cristã, que está aqui no Novo Testamento. De resto, tchau. Os irmãos concordam que depois que eu tenho o novo nascimento, eu começo a viver as verdades da Bíblia? Tiago chama isso de religião, aí entra a boa religião. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas não que a religião salve. Entendeu? Quem salva é Cristo. Amém? Vamos para mais um texto. 2 Coríntios 11, versículo 3 e 4. Esse aqui é muito sério. 11, versículo 3 e 4. Olha o que diz.
Palavras do apóstolo Paulo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrerias. Gente, Paulo fala que Satanás pode usar seus servos para pregar outro Evangelho. Nós estamos vivendo esse tempo. Existe um monte de igreja que se diz evangélica, que está pregando outro evangelho, evangelho anátema, falsa igreja, igreja de falsos mestres. Entendeu? O crente tem que tomar muito cuidado, porque olha que interessante aqui, ó, no versículo anterior, Paulo estava falando de incrédulos. Estava falando dos que não enxergaram a salvação. Aqui ele está falando para crentes. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que crentes podem ir atrás de falsos ensinos, ir atrás de outro evangelho. A carta é a igreja de Coríntios. No primeiro exemplo eram incrédulos, agora são crentes. Veja, se ele fez essa advertência em Coríntios, de que maneira que você tem que andar? Gente, o que tem mais no mundo é crente enganado. Entendeu? Eu conheço pessoas piedosas, veja, tem uma cliente minha querida. Aí outro dia a gente estava conversando sobre livre-arbítrio. Ela falou, irmão, nós temos livre-arbítrio. Eu falei, irmã, você acredita que temos livre-arbítrio? Ela falou, sim. Eu falei, me diz uma coisa, se você tem livre-arbítrio, por que você não para de pecar? Então para agora. Vocês concordam que se eu tivesse livre-arbítrio eu parava de pecar? Nunca mais pecava na vida? Aí eu pergunto, quem consegue isso? Então não tem livre-arbítrio, eu tenho escolhas, eu tenho vontade, eu tenho capacitação sobrenatural vinda do Espírito Santo para me manter no caminho. Mas até o fim da vida eu vou pecar, vai acontecer deslizes. Sabe por que essa irmã cria livre-arbítrio? Porque ensinaram para ela outro evangelho. Glória a Deus que isso não mexe com a salvação. Não é salvítico, tanto é que essa irmã é querida de Deus. Ama Jesus de todo o coração. Família temente a Deus. Mas tem conceitos extremamente errados. Entendeu? Por exemplo, outro dia eu estava falando do livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, que é um cara, milhões de exemplares vendidos, best-seller. Naquele livro o camarada diz que a gente é Deus. Não sei se no livro ou se numa pregação dele, agora fiquei na dúvida. Mas no livro ele tem pelo menos 4 heresias. Um dos, entre aspas, pastores mais lidos do mundo moderno. Simples, é só pegar as pregações daquela pregadora Joyce Meyer. Cheio de heresia. Porque o que acontece, veja que interessante, há 30 anos no Brasil, só se falava de heresia católica. Por quê? Porque os únicos que nós conhecíamos que tinham heresias, ensinos errados, era a Igreja Católica. Hoje, muitas igrejas evangélicas estão envergonhando os católicos, porque tem heresia bem pior. Entendeu? E se você, crente, não tomar cuidado, você começa a ir atrás de uma falsa igreja evangélica. E você vai atrás de falso evangelho. Entendeu? E hoje em dia aconteceu o seguinte fenômeno. Entende? Os próprios católicos estão começando a enxergar os erros. E estão buscando uma vida mais piedosa. Por exemplo, hoje mesmo no YouTube eu até compartilhei um vídeo do padre Paulo Ricardo, acho que é o nome dele, falando sobre a nossa ministra Damares, que foi criticada. Ele baixou a lenha na turma, falou com consistência. Lógico que eu tenho diferença teológica com o padre. A gente não tem idolatria, a gente não crê em penitência, a gente não crê em purgatório. Mas isso não muda que o que ele falou foi correto. Isso não muda que podem ter católicos que creram no Cristo, se arrependeram dos seus pecados e vão ser salvos. Como diz a Bíblia, que não conheceram a profundeza de Satanás, lá no Apocalipse. Lógico que tem. Entendeu?
Agora, o que a gente vê de bandalheira, de vergonha no meio da igreja evangélica, gente, estão indo atrás de coisa maluca, coisa que não tem na Bíblia. E se você não tiver uma firmeza doutrinária, você morde. Se você não conhece Bíblia, você roda. E roda bonito. E começa a seguir falso mestre e falso ensino. Isso é uma advertência séria. E por que que acontece? Porque os crentes não estudam a Bíblia. Entendeu? Falar uma coisa para vocês, gente. Quando o Senhor começou a me mostrar a importância da Bíblia, Ele me libertou de ser católico. Eu tive 2 fases de católico. Aquela que ficava na porta da igreja fumando, vendo as meninas. E eu tive a fase que eu ia para ouvir a palavra, tinha um padre que pregava, era muito legal o padre Pedro. Até que num determinado momento eu percebi os erros da igreja católica. Passo natural foi virar protestante. Mas Deus é tão bom que me livrou até dos erros dos protestantes. Hoje eu tenho condição de viver uma fé bíblica. Simples. Tanto é que eu abomino. A pessoa me pergunta, você é evangélico? Eu respondo com todas as letras. Ou eu falo sou cristão, ou eu falo sou crente. Porque esse nome evangélico é tanta aberração que chegou a ser pejorativo. Dá até vergonha de tanta bandalheira. Por quê? Porque não perceberam o perigo que essa passagem aqui mostra. Se você não tiver firmeza doutrinária, meu irmão, rodou. Fatalmente, um momento da sua vida, você vai para a fita e vai acreditar em coisas que não é Bíblia. Como que eu adquiro firmeza doutrinária? Só tem um jeito, conhecendo a palavra, através da leitura diária e através da pregação numa igreja bíblica. Senão você vai rodar. Não tem jeito. Estava falando com o irmão João sobre como os adventistas pregam sobre o sábado. Se você sentar para conversar com o adventista e você não tiver firmeza doutrinária, você roda. Se você sentar com testemunha de Jeová e você não tiver firmeza doutrinária, você roda. Ele engole você. Se você sentar com um espírita, que ensina absurdo, ele engole você. Entendeu? Eu falo para minha família, muitos são católicos, eu falo, você não é católico. Por quê? Fui batizado? Não, católico não vai em centro de umbanda e não vai em centro espírita. E católico não acredita em reencarnação. Católico acredita que a vida eterna está em Cristo Jesus. Então você não é católico. Mas já, Márcio, pau! Aí já fica... Ai, ai, ai. Entendeu? Eu tenho parente que é católico e segue a doutrina. Inclusive é perseguido por amor do nome de Jesus. Entendeu? Por causa da piedade na sua vida. Vem falar que é católico, vem falar que é crente. É nada. É um pilantra que escolheu pagar uma de religioso. Amém? Vamos seguir? Olha que interessante. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Falando para a igreja. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Gente, lembra que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás pediu para peneirar você. Gente, todos os apóstolos morreram martirizados. Você quer pior peneira que ser mártir da fé? Por que Pedro negou Jesus? Porque ele ficou com medo de ser condenado à cruz juntamente com Jesus. Por isso que ele negou. Agora o que Jesus fala? Pedro, quando te converteres, é interessante isso, apacenta minhas ovelhas. Não se sabe profundamente, mas até ali Pedro não tinha recebido o Espírito Santo. Isso só foi acontecer no Pentecostes, de Atos dos Apóstolos. Mas todos os apóstolos foram tentados. Entendeu? Então a gente tem que vigiar, porque senão Satanás devora a sua vida sim. Entendeu?
E olha que interessante, como fazer essa vigilância dentro do contexto que nós estamos estudando. Romanos tem um mini guia sobre isso, super importante para o cristão. Vamos abrir Romanos capítulo 6. Deixa eu ver o meu guia aqui. Romanos capítulo 6, isso. Quem está batendo palma? Ah, bom. Romanos capítulo 6, eu vou ler o versículo 11 ao 13. Olha que interessante. Palavras de Paulo. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gente, o que acontece? Aqui Paulo está falando sobre o reinado do pecado sobre o crente. Isso não pode acontecer. Entendeu? É o mesmo assunto que João falou, o nascido de Deus não peca. Entendeu? É o mesmo que João falou no capítulo 3. Não vive na prática do pecado. O que é o pecado reine nos vossos corpos? Parece que o contexto aqui está ligado a pecados sexuais. Fornicação, adultério, homossexualismo, essas coisas. Entendeu? Mas o princípio que está envolvido é o pecado reinar sobre a sua vida. Você não pode permitir isso. Isso quer dizer que o mesmo Deus que vai livrar você dessa prática do pecado requer um posicionamento. Lembra do antinômio bíblico? Deus guarda do pecado. Uma verdade. A outra verdade, você limpa a sua vida. Antinômio. Parecem opostos, mas são os dois aspectos de uma mesma verdade. Entendeu? Quer ver outro texto? Romanos 7, versículo 18. Olha que barato, esse texto aqui é muito legal. Veja o que diz. Romanos 7, versículo 18. Palavras de Paulo. Vamos ler o 17. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Primeira verdade que Paulo fala, o pecado habitava nele. Olha a natureza carnal, o velho homem. 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha que interessante. Gente, apóstolo Paulo, o bem que eu quero, não faço, mas o pecado que opera em mim se manifesta. Existem autores que falam que aqui é Paulo falando da sua velha vida antes de ser salvo. Mas existem autores que dizem que é Paulo após o novo nascimento. Nós entendemos que é Paulo após o novo nascimento. Tá? É uma divergência que existe na interpretação aí. Entendeu? Aí ele continua, versículo 21. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus,
Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí no 25 ele acaba. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Por causa dessa passagem, a gente entende que é Paulo salvo. Porque ele fala, com o meu entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas com a minha carne, eu sirvo o pecado. Por isso que a gente entende que é Paulo salvo. Entendeu? Porque só um salvo pode servir a Deus. Só alguém nascido de novo. Mas, gente, entenda. Se o apóstolo Paulo fala que o bem que ele quer fazer não faz, mas o mal que ele não quer, ele faz, coitado da gente. Basta Deus afastar um pouquinho da sua graça, você já peca. Entendeu? A gente vê isso todo dia, gente. Todo dia. Entendeu? Todo dia. Outro dia, por exemplo, estava conversando com a minha filha, no carro já começou com as bobeiras de ideologia de gênero, já saí nas costas já. Aí já, vocês conhecem, né? Aquela simpatia toda. Entendeu? Mas graças a Deus o Espírito Santo me restringiu. Baixa a bola. Mas se o Espírito Santo não me restringe, sabe qual que era o próximo passo? Era carrinho, voadora, chute no zóio, estou brincando, né? Para ficar mais engraçado. Mas era cotovelada na boca, subiu de cabeça e deixou. Tum. Por quê? Porque o pecado já vem aflora. E veja que interessante. Discutindo por algo nobre, que é a fé cristã. A gente consegue pecar até defendendo o cristianismo. Quer ver um exemplo? Você está pregando para o seu parente. Olha, crê em Cristo, seu parente não quero. Ah, vai para o inferno mesmo. Acabou de pecar. Pô, mas você acabou de pregar pro cara. Entendeu? Até para defender a nossa fé a gente peca. Ah, isso aí não tem jeito mesmo. Pecou, porque a Bíblia fala que não há impossíveis para Deus. Entenderam como é que acontece? Mas você vê, Deus deu graça para que eu segurasse a onda e não pecasse. Se Deus não dá a graça, era só trovão. Isso acontece com você, gente, dia a dia. Tem coisa que você só suporta pela graça de Deus. Senão você já tinha explodido, não tinha jeito. Entendeu? Então lembra disso. Se acalme, esfria a cabeça, respira, copo d'água. Ajuda. Aí a graça de Deus opera, entendeu? Vamos para mais um texto. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Olha que interessante. Romanos 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, vírgula. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Gente, um dos aspectos do texto aqui está falando da lei e da graça. Mas Paulo também está falando da batalha interior de cada crente. Entendeu? Porque na carta seguinte ele fala dessa batalha. Vamos virar algumas páginas, vamos a Gálatas, capítulo 5. Olha que interessante. Vai passar 1 Coríntios, vai passar 2 Coríntios, você vai chegar a Gálatas, capítulo 5. Versículo 16.
bem conhecido. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é o desejo carnal. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Gente, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Lembra do avião. O avião voa, porque tem duas leis operando no avião. A lei da gravidade, que quer derrubar o avião. E a lei da hidrodinâmica, que faz com que o avião voe. O avião só voa porque uma lei da hidrodinâmica não, da aerodinâmica, faz com que a força da gravidade fique neutralizada. Irmão, trocando em miúdos, você só consegue viver no espírito se você for cheio do espírito. E você só consegue ser cheio do espírito se você ler Bíblia, se você orar, se você ouvir cânticos espirituais, se você congregar. Senão você vai para a carne, a sua natureza pecaminosa vai tomar conta. E a sua vida vai ser destruída. E Satanás anda em derredor, buscando alguém para devorar. Entende isso? E conforme João falou na sua epístola, você vai pender para o mundo. E o mundo jaz no maligno. Para encerrar, você não apenas precisa vencer a carne. Você tem mais dois inimigos que você precisa vencer. Vamos rapidamente, primeira epístola de João. Capítulo 2. Para encerrar. E hoje nós temos ceia. 1 João 2, versículo 15. Olha que interessante. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, quer não ser tocado por Satanás, não ame o mundo. Porque nós lemos no texto inicial, o mundo jaz no maligno. Entendeu? O cristão tem que viver como um peixe. Entendeu? Quando você vai comer o peixe, primeira coisa que você vai pôr no tempero é sal. Mas o peixe veio do mar. E a água do mar é salgada. Ele andou no mar, mas o sal não contaminou ele. O cristão vive no mundo. Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Entendeu? Então, o crente não tem só que vencer a carne. O crente tem que vencer o amor ao mundo. Gente, se você está colocando suas expectativas no mundo, você entrou no barco furado, porque João fala, o mundo passa. E vai passar. Quando você tira os olhos de Deus e coloca os olhos no mundo, isso tem um nome, fracasso. Entendeu? Então o crente tem que vencer a carne, mas ele também tem que vencer o mundo. E aí, completando a ideia inicial, o crente tem que vencer o maligno. Vamos lá. 1 João 2, versículo 13. Volta um pouquinho. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é nascido desde o princípio. Ponto. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Gente, o crente tem que vencer o diabo nas suas lutas diárias. Entendeu? Só se vence o diabo seguindo o exemplo de Jesus, na palavra. Quando Jesus, acho que é Marcos capítulo 3 ou 4, ele é tentado no deserto. O diabo vem distorcendo a palavra. Jesus responde tudo na palavra. Entendeu?
Você só consegue vencer o diabo firmado na palavra de Deus. Você só consegue vencer tudo isso que nós falamos hoje, firmado na palavra de Deus. E só para terminar, para você compreender o tipo de luta que nós estamos vivendo. João fala, 1 João 15, 18, o que é gerado de Deus conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Nós vamos ler um texto agora, que é o maior ânimo que o cristão pode ter, no qual ele entende que nada nos separa do amor de Deus. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, vamos voltar lá. Os irmãos sabem que eu não gosto de vai e vem na Bíblia, mas não teve jeito. Eu vou ler a partir do versículo 31. É um texto um pouco longo, mas ele só faz sentido completo. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Ele mesmo responde: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só pode falar uma coisa: aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem demônio, nem pessoa, nem você mesmo. Porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Aquele que deu o presente da salvação é o que te mantém de pé. Aquele que nem o seu filho poupou é o que garante a vida eterna na obra do seu filho. Mesmo você sendo infiel, ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Gente, em cima dessas palavras, olha o tanto que Paulo falou: tribulação, angústia, risco de morte, perseguição, fome, nudez. Nada nos separará do amor de Cristo. Tem crente que no primeiro problema, graças a Deus aconteceu comigo, mas tem crente que se um dia for comer arroz e feijão, não tem nenhuma folha de alface, não tem nem uma cebolinha para cortar lá no quintal para pôr junto, não tem um ovo que a galinha colocou para comer, ele já fecha a cara e briga com Deus. Entendeu? Eu conheço crente que chegou a ter na casa dele um pedaço de pão duro e queijo rançoso. E o cara, quando rançoso queijo, e o cara, quando sentou para comer, numa boa, ele agradeceu a Deus por aquele alimento e mandou para baixo com o coração agradecido. Só que a igreja hoje é um monte de mimimi, é um monte de frufru, que não pode acontecer nada de errado, que já faz bico para Deus. Que nós possamos nos acostumar que nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Da mesma maneira que Cristo venceu, você vai vencer a morte. Você que creu, você tem a vida eterna. E nada que vai acontecer vai fazer com que você perca essa vida eterna. Ao contrário, você está garantido em Deus pela eternidade com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar?